Uma força incrível. Seria a criação de um super-humano. Indestrutível. Invencível. Uma inteligência superior. O objetivo final é se tornar um deus imortal. E a capacidade de se reproduzir. Seria uma consciência robótica que se transformou em algo que consideraríamos uma pessoa. Mas essa obsessão com a criação de seres humanos artificiais aponta para o futuro da humanidade ou para seu passado? É possível que outra civilização já tenha feito a mesma coisa centenas de milhares de anos antes de nós. Talvez estejamos vivendo num universo onde as verdadeiras inteligências sejam robôs. Como foi possível a tecnologia da humanidade avançar tão rapidamente? Talvez Steve Jobs estivesse recebendo informação além do reino físico. É possível que extraterrestres estejam, de algum modo, guiando certas pessoas para conduzi-las aos níveis mais altos de conhecimento? Parece que esses seres estão guiando a humanidade para uma nova era de tecnologia super avançada que, por fim, permitirá nos conectar com os cosmos. É possível que o livro do Apocalipse descreva não os gafanhotos herbívoros que conhecemos, mas algum tipo avançado de armamento controlado por um ser extraterrestre. Se travasse uma guerra, a arma que um extraterrestre usaria consistiria de aparelhos mecânicos nanotecnológicos para acertar alvos muito específicos. De fato, essas armas existem hoje. Sede do DARPA, Arlington, Virgínia. Trata-se de um visionário laboratório militar onde são criadas as armas do futuro. Aqui nasceram a tecnologia Stealth e o GPS. Hoje, segundo fontes, ocorre uma nova corrida armamentícia, cujo foco não são as maiores armas, mas as menores. Os insetos estão entre as criaturas mais bem projetadas do planeta Terra. São extraordinários. Não é à toa que os militares americanos se interessam pelos insetos. É completamente lógico. Por que não mandar um inseto pequeno ou um besouro rastejante até uma zona de guerra para obter informações? É exatamente o que está acontecendo agora. No DARPA, os cientistas fazem experiências com besouros eletronicamente modificados com o fim de manipular o voo deles. Ao introduzir fios na base dos lobos ópticos do besouro, eles podem controlar a região do cérebro do inseto que inicia e cessa o voo. Com outro par de fios nos músculos das asas, eles também podem fazer o besouro virar para a esquerda ou direita por controle remoto. E cientistas que pesquisam nanotecnologia buscam meios não só de controlar insetos, mas também de recriá-los. Thomas Vanek, da Physical Sciences Incorporated, está desenvolvendo robôs voadores com base em insetos. O Stanai é um robô aéreo muito pequeno, do tamanho de uma forma de torta. É relativamente simples, mas pode fazer coisas incríveis. Todos os insetos imagináveis estão sendo estudados por alguém. Vespas, libélulas, mosquitos. Todos seriam modelos potenciais para a próxima geração de armas biomiméticas. Robôs que podem um dia ser indistinguíveis dos próprios insetos. No momento, o menor robô inspirado no inseto que podemos fazer é do tamanho de um colibri, a partir da tecnologia que dominamos hoje. A força motriz deles é energia armazenada. E não temos uma bateria que armazene energia suficiente. Mas vamos chegar lá. É fácil imaginar que teremos um robô do tamanho de uma mosca. Se ele pousar na parede da casa de um terrorista, ele nem notaria. E podemos encaixar tanta coisa no espaço tão pequeno. Manter o peso baixo, podemos lhe dar asas. E uma pessoa leiga só tentaria espantá-lo.
Num futuro não muito distante, você vai olhar e dizer que inseto lindo, mas talvez não seja um inseto. Mas se podemos fabricar drones parecidos com insetos, hoje, é possível que as histórias na Bíblia sobre gafanhotos enviados por Deus sejam, na verdade, indícios de tecnologia alienígena no passado? E será por isso que os seres humanos temem os insetos até hoje? E como prova, indicam uma misteriosa área em Nevada, conhecida simplesmente como Área 51. Kingman, Arizona, maio de 1953. No auge da Guerra Fria, um objeto não identificado teria caído nas areias do deserto. O que restou dele teria sido mandado para a instalação mais secreta dos Estados Unidos, a Área 51. Mas só 45 anos depois, em 1998, um engenheiro militar aposentado, Bill Uhlhaus, decidiu fazer uma espantosa afirmação. Os militares não tinham apenas tecnologia extraterrestre, tinham também um alienígena vivo. Uhlhaus disse que trabalhava num laboratório secreto, supostamente nas montanhas Papus, da Área 51, em Nevada. E que, desde 1953, o governo americano tinha um alienígena insetoide trabalhando com ele. Seu nome era J-Rod. J-Rod, supostamente, foi quem ajudou os militares a entender e reproduzir o incrível sistema de energia e a tecnologia futurista que foi combinada e criada para a nave de Kingman. Pouco depois da revelação de Bill Uhlhaus, o microbiólogo Dan Burish confirmou suas afirmações. Mas segundo Dan Burish, J-Rod dizia que não era uma alienígena e divulgou algo ainda mais chocante. Esse alienígena insetoide, J-Rod, disse que, na verdade, tinha vindo do nosso futuro. E que em algum ponto do futuro próximo aconteceria uma catástrofe neste planeta. E boa parte da humanidade seria destruída. E a humanidade se dividiria em duas espécies diferentes. Uma das espécies viveria sob a terra. E nesse ambiente desenvolveriam traços insetoides. E é exatamente o que as lendas Hopis, Zunis e até Navarros dizem. E que durante o período de transição entre o terceiro e quarto mundos, o mundo da superfície de hoje não era habitável. E eles tiveram que descer. E temos que nos perguntar se talvez J-Rod seja, na verdade, um ser humano insetoide vindo do nosso futuro. Em pontos específicos da história, os extraterrestres influenciaram certos indivíduos para permitir que a humanidade desse grandes saltos de progresso. E os teóricos sugerem que essa influência tenha continuado até os tempos modernos. Como evidência, eles apontam o visionário que impulsionou a revolução do microcomputador, Steve Jobs. São Francisco, Califórnia, 9 de janeiro de 2007. Feira anual da Apple, a Macworld Conference and Expo. Obrigado por terem vindo. No centro do frenesi midiático mundial, o cofundador e CEO da Apple, Steve Jobs, subiu ao palco para anunciar um novo produto revolucionário, o iPhone. O que nós queremos fazer é fabricar um produto avançado que é muito mais inteligente que qualquer outro aparelho móvel existente e super fácil de usar. E nós vamos chamá-lo de iPhone.
Steve Jobs foi um dos maiores visionários do Vale do Silício. O objetivo que ele tinha era popularizar a informática. Muitas pessoas que trabalhavam com informática não pensavam em levá-la para o público em geral. E ele conseguiu entregar às mãos dos consumidores um aparelho que fosse usável, intuitivo, fácil de usar, fácil de entender e que fosse pequeno. A capacidade de acessar informações e de se comunicar com as pessoas é uma conquista tecnológica surpreendente. Nem dá para imaginar o que vai acontecer daqui a 30 anos. O que nós achamos que é tão avançado não vai ser tão avançado assim. No que diz respeito à simplicidade e beleza, ele fez algo simplesmente perfeito, eu acho. Steve Jobs e sua equipe de engenheiros na Apple aproveitaram a tecnologia que conectava a sociedade digitalmente e pôs todo o conhecimento do mundo literalmente nos dedos da humanidade. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? Eu acho que a ficção científica consegue revelar isso em partes. No final, a ficção científica se tornará fato científico. É claro que o papel da ficção científica em prever o que por fim se tornaria fato científico do mundo não era nenhuma novidade. Grande inovação veio da ficção científica. Arthur C. Clarke imaginou o satélite antes dos engenheiros. Eles estavam lendo ficção científica quando tiveram a ideia de fazer isso, e aconteceu repetidas vezes, de um artista criativo ter uma nova ideia para narrar uma história, mas essa ideia veio do inconsciente. Observe Júlio Verne. Volte e leia Júlio Verne, é realmente interessante. Muitas das coisas que nós fizemos ele havia imaginado. E essas ideias saltaram de uma mente humana e depois se tornaram realidade. Eu acho que elas viraram realidade porque as crianças leram essas histórias e por fim cresceram e pensaram, espere um instante, nós temos todas essas capacidades tecnológicas. E se eu conseguir avançá-las para um próximo nível com uma nova invenção? Então a ficção científica pode servir como um caminho direto para a ciência que foi inspirada pela fantasia. Mas muitas das maravilhas científicas modernas são meramente produtos de mentes férteis e imaginações extravagantes? Ou elas têm origem em algum outro lugar, possivelmente a anos-luz de distância? Existe uma teoria interessante. É a ideia de que certos autores cultos de ficção científica podem simplesmente não ter tido as ideias para suas histórias sozinhos, apesar deles poderem ter achado que tiveram essas ideias sozinhos. Talvez haja uma força externa, mostrando-as para eles. Será que os autores e escritores de ficção científica foram inspirados por extraterrestres? Os extraterrestres podem ter dado à humanidade prévias do seu futuro através da ficção científica? E se as mentes criativas do passado tivessem sido capazes de vaticinar as incríveis tecnologias de hoje, então nós deveríamos também interpretar a ficção científica moderna como um guia para onde a humanidade está se dirigindo. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? E já que nós estamos falando de ficção científica de hoje, um tema recorrente é o que acontece se nós ganharmos a capacidade de fazer o upload de nossa consciência para algum tipo de computador? É possível que nosso futuro possa estar num reino digital? Eu não ia querer que meus pensamentos fossem levados para um computador, porque então nós realmente vamos virar pó. Este planeta vai parar de existir em 2 segundos, se soubermos o pensamento um do outro. Então existe uma linha tênue que serve como limite entre o que pode e vai garantir nosso futuro e o que pode e será nossa indubitável aniquilação. E as contribuições de Steve Jobs para a revolução do microcomputador deixaram todo o conhecimento coletivo do mundo aos nossos dedos. Mas o trabalho desses visionários e de outros foi realmente conduzido por uma inteligência extraterrena? E se a resposta for afirmativa, com qual finalidade?
Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. E nós estamos aprimorando cada vez mais a tecnologia. Mas Elon Musk da Tesla e o físico Stephen Hawking avisaram que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Eu concordo com eles. Precisamos tomar cuidado. Algo que também vem de muitas das literaturas de OVNIs dos anos 50 e 60 é que os extraterrestres estão supostamente entrando em contato com certas pessoas e avisando-as dos perigos do poder nuclear. E que o que estávamos fazendo com nossas armas atômicas era muito destrutivo e que nós poderíamos destruir nosso próprio planeta com essa tecnologia e que os próprios extraterrestres estavam preocupados com isso. Então, por vários motivos, nós devemos tomar muito cuidado com o uso que fazemos da nossa tecnologia. Existe um motivo pelo qual nós chegamos onde chegamos hoje. Nós fizemos esses avanços na tecnologia por um e apenas um único motivo: retornar às estrelas, porque é de onde nós viemos. E agora, a pergunta é, nós vamos concretizar nosso destino ou não? É possível que os maiores visionários da humanidade tenham inconscientemente posto em prática algum tipo de plano extraterrestre? Um plano com a intenção de preparar a humanidade para o derradeiro encontro físico? E se a resposta for afirmativa, isso significa que nosso futuro foi, de algum modo, pré-determinado? Ou nós estamos simplesmente recebendo as ferramentas para moldar nosso próprio destino? Talvez a resposta possa ser encontrada nas páginas de um livro de ficção científica na palma da nossa mão, dentro de um simples celular, ou da última tecnologia robótica. Ou talvez possa estar até mesmo bem diante de nós.